Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões do livro de Eclesiastes, esse livro que tem mexido conosco de forma tão boa, de forma tão corajosa, mexido com as nossas crenças, posturas e também muitas vezes com uma visão equivocada da vida cristã, da vida dos servos e das servas do Senhor. Seja muito bem-vindo a essa reflexão. Estamos já caminhando para o final do livro, já no capítulo 11. Hoje, somente o versículo 4, quando ele diz: quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Portanto, pessoas muito cautelosas e medrosas que nunca se arriscam, não aproveitarão nada desta vida. Levam meses, anos e até décadas vendo o tempo passar e nada realizam por medo de errar ou fracassar. Eu ouvi uma frase lá na minha primeira juventude, eu estou já na segunda juventude. Lá na minha primeira juventude eu ouvi uma frase que acabou me norteando, me encorajando, me empoderando. A frase diz assim: ouse e o poder lhe será dado. Eu sei que é uma frase dessas motivacionais, mas ela tem o seu valor e o seu encorajamento, o seu empoderamento. Foi com essa direção que, quando eu fui chamada para fazer uma experiência com a Igreja Batista Esperança, uma experiência pastoral, porque há 23 anos atrás nem se falava dentro da Convenção Batista Brasileira sobre o pastorado de mulheres. Há 23 anos atrás havia uma aspiração forte, mas não havia nada concreto. Só em 99 foi que a Sílvia foi a primeira a ser examinada, mas 2 anos antes eu já tinha sido convidada pela Igreja Batista Esperança para uma experiência ministerial a nível pastoral e a nível de presidência. E eu sou do tipo que não deixo de tentar por medo. Eu ouvi também uma outra frase que disse: é melhor pecar pelo excesso do que pela negligência. É melhor tentarmos tudo o que tiver ao nosso alcance, tentando realizar, do que lamentar por não ter feito nada. E aí começou uma experiência em final de maio para junho de 1998. E de lá até aqui, 2021, realmente tem sido uma experiência extraordinária. Evitei ficar olhando para o vento, fiquei focada em Deus. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá socorro? O meu socorro vem e veio do Senhor. Em todos esses 23 anos de pastorado, o Senhor me acompanhou. O Senhor me direcionou. E nos dias mais terríveis, tenebrosos, algumas madrugadas que não consegui conciliar o sono, por não saber como resolver alguns conflitos, e alguns realmente foi Deus que foi resolvendo, porque a minha capacidade intelectual, humana, feminina, não chegou a contento, mas o Senhor chegou. O Senhor chegou e o Senhor foi abrindo os caminhos, o Senhor foi realizando feitos extraordinários. E eu poderia dizer, como disse Samuel, até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto de Eclesiastes 11, versículo 4, ele é um texto que nos incomoda. Ele tem que nos incomodar. Ele tem que nos puxar, tirar da nossa vida de sentar e observar, sentar e criticar, sentar e apenas suspirar para virmos para o palco da existência, o palco onde a vida acontece. Se você não tenta, você não saberá o que pode acontecer. Você pode estar me ouvindo e questionando, mas se eu errar, se eu fracassar?
Haverão muitos fracassos. Eu mesma fracassei várias vezes. Fracassei como pastora, feri pessoas, fui ferida. E o processo é perdão mesmo, perdão, acolhimento, não tem outro processo. Mas eu não terei a tristeza de não ter tentado, de não ter agido, de não ter me lançado, desafiadoramente me lançado. E o texto, ele é muito precioso. Quem fica observando o vento não plantará. Se você não meter a bronca, como diz o pessoal lá no meu interior, você não der a primeira enxadada na terra seca, preparando o solo e plantando a sua semente, que pode ficar até 40 dias em tempo de estiagem, sem a chuva, ela aguenta 40 dias, pelo menos no meu conhecimento hoje. E aí, quando começa as primeiras neblinas, quando começa as primeiras chuvas, a terra que estava preparada, pela ousadia de quem ousou começar, o milagre vai acontecer e a semeadura com a colheita será extraordinária, como realmente o texto diz, quem fica olhando para as nuvens não colherá. E eu queria te dizer hoje, nessa manhã, ou qualquer que seja o horário que você esteja me ouvindo, nós colheremos. O texto do Salmo 126, ele diz, quem planta chorando, colherá seus feixes com alegria. Eu posso dizer para você que muitos dias eu plantei chorando. Como diz o Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse é o resultado de quem crê, de quem ousa, de quem começa e certamente colherá, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel para recompensar, para galardoar os que creem, os que trabalham, os que choram e os que esperam consolo da parte dele. Tem sido assim comigo, será assim também contigo. Para de olhar o vento e olha para Deus. Olho para os montes de onde virá meu socorro. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro, o socorro da humanidade virá do nome do nosso Deus. Que Deus assim nos recompense em jamais deixarmos de olhar para Ele e certamente colhermos os frutos da fé, da coragem, da ousadia e do trabalho, muitas vezes árduo, mas um trabalho frutífero para a glória de Deus e também para a alegria do nosso coração. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu desejo uma ótima semeadura e uma ótima colheita sempre. Amém.